queria explicar aqui, amados, primeiro, por que começar uma série de sermões em João no verso 35, ok? E não no verso 1 do capítulo 1, que é o seu conhecido e maravilhoso prólogo, ok? Uma parte muito famosa das Escrituras, muito profunda das Escrituras. Por que não começar, então, pelo prólogo, pelo versículo 1 do capítulo 1 de João? Porque, amados, João, ele descreve em seu evangelho a glória da pessoa que ele conhece intimamente, a pessoa que ele vê com seus próprios olhos, a pessoa em quem ele toca com suas próprias mãos. Isso ele vai dizer lá na sua primeira carta de João. Então, ele é uma testemunha ocular de tudo o que ele vai escrever nas suas escrituras. Estou falando aqui escrituras porque ele escreveu o Evangelho, escreveu as cartas e escreveu também o livro de Apocalipse. Então, ele é uma testemunha ocular de tudo o que ele relata em suas escrituras acerca da pessoa gloriosa chamada Jesus Cristo. Ok, queridos? E o começo de toda essa bem-aventurada história é relatado aqui justamente nesse texto que nós lemos, em João, capítulo 1, nos versos de 35 a 42, ok, amados? Toda essa bem-aventurada história que vai fazer com que João, no final, esteja habilitado e inspirado pelo Espírito Santo para relatar a nós, ela começa exatamente aqui, nesses relatos, aqui do capítulo 1, versos 35 ao verso 42. Então, posso dizer para vocês, perdoe minha redundância, eu estou começando pelo começo, ok, amados? Seria dar um salto, talvez, não é? Partindo ali para o prólogo. Eu preferi começar aqui. João, o apóstolo, antes dele ser discípulo de Jesus Cristo, ele era discípulo de João Batista, ok? O verso 35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, ok? Um desses 2 discípulos, o texto diz que era André. Lá no verso 40 diz assim: André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E, queridos, quem era o outro? O outro discípulo. Se um era André, eram 2. Quem era o outro discípulo? Queridos, não resta a menor dúvida de que o outro discípulo era o próprio João, o escritor aqui desse evangelho, o autor desse evangelho. Por quê? Esse é o estilo de João, de não se expor tanto. Ok, amado? Eu acho que João teria uma dificuldade muito grande com as redes sociais do nosso tempo, né? Porque ele sempre está falando dele, mas ali não diretamente, ele não sai expondo, né? Lá na ocasião da ceia, em que o traidor está sendo indicado, ali em derredor daquela ocasião, o traidor está sendo indicado, ele diz: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Ele não cita eu estava lá, ok? Mas ele dá aqui uma deixa, ok? E assim também que ele relata a ressurreição, quando as mulheres vêm para relatar que o corpo não estava lá, que elas tinham visto anjos. Ele diz que Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, eles correram para o sepulcro. De novo, ele também não se expondo tanto, né? E lá no final, um texto glorioso, onde o Senhor está restaurando o apóstolo Pedro, depois dele ter tropeçado, caído, negado o Senhor, ele também aparece e ele diz, estava ali então seguindo aquele discípulo a quem Jesus amava, né? A gente pode pensar assim, mas não é muita pretensão ele dizer que era o discípulo a quem Jesus amava, né? E os outros, né? Eu creio o seguinte, que João tinha tanta convicção de que Jesus o amava, que ele usou isso como característica dessa relação com ele, sabe? Ele sabia que Jesus amava, sabe? Ele não está dizendo que ele não amava os outros ou amava mais do que os outros, mas para ele aquilo era muito importante, tão importante, que ele disse, o discípulo a quem Jesus amava estava lá, né? Ele tinha certeza desse amor. Então, amados, esse é o estilo dele e não resta dúvida de que esse outro discípulo que está aqui nesse episódio, nesse texto que nós lemos, é o próprio
João. Tratava-se de André e de João, então, que eram discípulos de João Batista. Por isso eu decidi, então, pegando aqui esse autor do Evangelho que está vivendo o momento onde tudo isso começa, para começar essa série de sermões do Evangelho de João. Porque é aqui, nesse episódio, que está o início do relacionamento bendito que levará João, autorizado pelo Espírito Santo de Deus, a nos escrever o Evangelho a respeito da glória da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ok, amados? Então, esse episódio aqui, por mais que possa parecer um detalhe ali no capítulo 1, ele é muito importante porque ele narra exatamente o início desse relacionamento bendito entre João e o Salvador, que levará, e é um relacionamento tão profundo e glorioso, que fará que no final ele escreva, autorizado e ungido pelo Espírito Santo, um evangelho tão glorioso como esse evangelho de João, o seu evangelho. Então tudo começa ali naquele cotidiano das relações comuns daquela época. Qual era um dos aspectos daquele cotidiano, daquela época? Discípulos seguindo um rabi. Discípulos sendo educados, instruídos por um mestre. Não estavam, na época, ainda inscritos em colégios, em universidades. Eles estavam sendo instruídos e formados por rabis, por mestres. Então, nós temos aqui esse cotidiano, e é aqui, nesse cotidiano, que tudo começa na história de João com o Senhor Jesus. Esse era o cotidiano. Estava ali ele vivendo algo comum para a época. Eles eram discípulos de João, o seu João Batista, o seu rabi. Mas o que acontece aqui? Jesus Cristo atravessou o cotidiano da vida daqueles homens. E é para isso que eu quero chamar a atenção nessa manhã, amados. Naquele cotidiano da vida comum, onde as convenções culturais eram vividas, ali naquele cotidiano, Jesus atravessa o caminho daqueles homens. E o que despertou o interesse daqueles dois discípulos de João Batista foram certamente as repetidas palavras do próprio João Batista a respeito de Jesus. O verso 29, que não foi lido aqui, lá no mesmo capítulo 1 de João, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui no verso 36 do texto que lemos, diz assim: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O interesse desses dois discípulos de João Batista foi despertado pelas palavras repetidas de João Batista a respeito do Cordeiro de Deus. Bem, vamos lá. Cordeiro de Deus. A que se refere essa expressão? Cordeiro de Deus refere-se a Jesus Cristo como sacrifício supremo pelo pecado. É isso que significa essa expressão. E como israelitas, os discípulos de João Batista sabiam muito bem o significado da expressão Cordeiro de Deus. Tanto que foi isso que despertou neles um interesse profundo por Jesus e fez com que eles o seguissem. Eles sabiam muito bem o que significava isso, essa expressão, Cordeiro de Deus. Eles sabiam que o problema principal do mundo chama-se pecado contra o Deus Criador. Àquela altura de suas vidas e do seu conhecimento das Escrituras Sagradas, eles sabiam que o problema principal do mundo, da existência, chama-se pecado contra o Deus Criador. Ou seja, rebelião e a consequente alienação de Deus, que é como o mundo vive, né? E eles sabiam, amados, que a reação natural e santa de Deus contra o pecado é chamada de ira de Deus. Essa é uma reação natural da santidade de Deus contra qualquer tipo de pecado.
o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça. Em Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que não é nascido de Deus, por natureza, é filho da ira. A ira de Deus contra o pecado. E isso, claro, amados, torna o ser humano carente de uma propiciação, de um apaziguamento, que a palavra propiciação, uma palavra teológica, bíblica, ela significa apaziguamento e reconciliação. Então, o fato do ser humano estar debaixo da ira de Deus por conta do pecado faz dele um ser carente, profundamente carente de uma propiciação, ou seja, de uma reconciliação, de um apaziguamento dessa ira de Deus contra o pecado. E João mesmo, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, ele diz que Jesus é essa propiciação. Ele diz lá: ele é a propiciação pelos nossos pecados. É ele que apazigua a ira de Deus contra os nossos pecados. É ele que reconcilia-nos com Deus. E a isso se refere a expressão propiciação. Pois bem, amados, eles, André e João, entendiam toda a história do sacrifício, né, do Antigo Testamento, que a gente pode dizer assim, que apontavam para essa propiciação, para esse apaziguamento, para essa reconciliação. Todos aqueles sacrifícios apontavam para a reconciliação, primeiro o apaziguamento da ira de Deus e a reconciliação com ele. Eles entendiam muito bem isso. E essa, amados, é a questão existencial mais urgente na vida do ser humano, que precisa de uma solução. Ok, amado? A gente vive num mundo onde as pessoas têm êxito, sucesso, conquistas, solucionam problemas, superam desafios. Mas essa é a questão existencial mais urgente que o ser humano precisa de encontrar uma solução. Sua condição de estar debaixo da ira de Deus. E todas as liturgias do Antigo Testamento, da religião de André e de João, apontavam para a vinda de um Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, trazendo esse apaziguamento e essa reconciliação. Por isso, amados, eles não perguntaram para João: mas o que significa isso, que ele é o Cordeiro de Deus? Eles sabiam muito bem do que se tratava. E aí o texto diz, o verso 16, do capítulo 1 de João: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E aqui, amados, eu começo a chamar a atenção para a impressionante e misteriosa glória da encarnação. Entre gentes, as pessoas, no vai e vem entre as pessoas, num caminho, numa rua, ou numa passagem. João não especifica. Estava ali ele passando, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que é o único, em seu sacrifício supremo, pode ser a nossa propiciação. Ele pode aplacar a ira de Deus com a sua entrega. E ele pode apaziguar a nossa relação com Deus e pode nos reconciliar com Ele. Ok, amados? E estava ali. É o mistério e a glória da encarnação, amados. Entre as pessoas, numa rua, ou era um caminho, uma passagem, seja lá o que for, mas estava passando ali. E João diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Então, falando ainda do mistério da encarnação, olhando de longe, nada chamava atenção naquele homem que estava passando. Não fosse pela observação de João Batista, a quem já havia sido revelada a verdadeira identidade de Jesus.
Lá no capítulo 1, no verso 31, diz assim, João falando: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí ele diz: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista está apresentando aqui em pessoa o Cordeiro de Deus. João Batista está apresentando o Cordeiro de Deus em pessoa, que era nada menos que o Filho de Deus. É impressionante, amados, perceber a atração que aquele que passava exerceu sobre João e André, os discípulos até então de João Batista. O texto diz assim, o verso 37, os dois discípulos, ouvindo dizer isto, eis o Cordeiro de Deus, seguiram Jesus. É impressionante como que a escrita aqui nos dá essa compreensão de que nas palavras de João Batista, algo aconteceu no coração de André e João, o futuro apóstolo, que eles passaram a seguir Jesus. Você não percebe isso? Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. O verso 38 diz, e Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. João e André, eles não iam apenas seguindo os passos de Jesus, desinteressadamente. Ou eles não iam de forma disfarçada. Eles procuravam encontrar naquele de quem eles tinham ouvido que era o Cordeiro de Deus, eles procuravam encontrar alguém ou alguma coisa. Tinham o testemunho do Espírito Santo nas palavras de João Batista. E o Senhor corresponde à sua busca sincera, a busca sincera daqueles homens. Quando eles ouvem esse testemunho lá pela terceira ou quarta vez, não se sabe quantas vezes, eles eram discípulos, eles eram orientados, instruídos por João Batista. E claro que essa instrução não aconteceu aqui apenas nessas vezes que está aqui relatado no Evangelho. Fazia parte da conversa deles. Quando eles, àquela altura, quando eles escutam isso, eles não resistem mais e vão seguir a Jesus Cristo. Jesus percebem que eles estão buscando, e claro, está ali o Filho de Deus, o Deus encarnado. E Jesus sabe com que intensidade eles estavam procurando por ele. E ele pergunta: quem vocês estão buscando? Mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu no verso 39, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Olha a memória de João aqui, amados. Mais ou menos 4 horas da tarde, quando isso aconteceu. E aí, amados, foram para a casa onde Jesus estava morando. O texto não relata o teor da conversa daquela maravilhosa tarde. Pode ser que um dia, na glória, a gente saiba o que aconteceu ali. Mas o texto aqui não revela qual foi o teor da conversa daquela maravilhosa tarde. No entanto, amados, foi um encontro suficiente para que André e João saíssem completamente convencidos de quem eles tinham encontrado de verdade. Vejam o que diz o verso 41. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Está falando aqui de André. Quando ele diz era um dos que seguiram Jesus, era André. André encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Achamos o Cristo.
Ou seja, amados, o que eu estou dizendo é que, embora o texto não revele qual foi o teor da conversa entre André e João, o futuro apóstolo, naquela tarde com Jesus, o fato é que foi um encontro suficiente para que eles saíssem completamente convencidos de quem eles tinham encontrado de verdade. Achamos o Cristo. Achamos o Cristo. Deixa eu falar aqui um pouco sobre a cristologia. Na cristologia defendida pela igreja cristã, com base nas escrituras, não é uma invencionice. A cristologia, que é defendida pela igreja cristã, com base nas escrituras, todas as questões ainda giram em torno da seguinte pergunta: o que você pensa sobre Cristo? Da decisão sobre o que se pensa sobre Cristo, o Cristo das Escrituras, dependerá um trágico e eterno futuro ou não. Os conceitos equivocados a respeito da pessoa de Cristo já circulavam, mesmo no tempo em que o Senhor vivia entre nós em sua encarnação. Vejam o que diz Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista. Aqui, João Batista já tinha sido assassinado por Herodes. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, talvez uma ressurreição, né? Outros dizem que é Elias, um outro grande profeta, que pode ter retornado. E outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus faz a seguinte pergunta, ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Eu disse, amados, aqui, que na cristologia defendida pela igreja cristã, com base nas escrituras sagradas, todas as questões ainda giram em torno dessa pergunta: o que você pensa que é o Cristo das Escrituras? Jesus faz aqui então, quando ele pergunta, esses equívocos já estavam acontecendo ali naquele tempo. Isso é antigo o quê, amados? É um profeta, é Elias, é João Batista, ou Jeremias, ou outro qualquer profeta. Mas Jesus vira-se para eles, seus discípulos, e pergunta: e vocês? Que dizem que eu sou? E com essa pergunta, Jesus não estava querendo ouvir mais um conceito a seu respeito. Ele quer provocar uma decisão existencial que seja correlata à verdade acerca da sua pessoa. É isso que ele está tentando provocar. Jesus quer uma resposta conforme a realidade da sua pessoa. Porque até então as respostas eram equivocadas, os conceitos eram equivocados. Mas ele queria uma resposta conforme a realidade da sua pessoa. E o texto prossegue lá no verso 16, no capítulo 16 de Mateus, respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus prontamente, ele aprova a resposta de Pedro, a gente está em Mateus, prontamente ele aprova a resposta de Pedro. E ele diz que essa resposta de Pedro faz dele um ser bem-aventurado. E logo a seguir, Jesus revela para Pedro qual é a origem do conhecimento que ele tem acerca de Jesus Cristo. Vejam o que diz o verso 17 do capítulo 16 de Mateus. Então, quando Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Então, amados, aqui Jesus recebe uma resposta que é
correlata a realidade da sua pessoa, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz então que isso faz de Pedro um ser bem-aventurado, e o que nós podemos entender, que esse conhecimento faz de todos nós seres bem-aventurados, quando sabemos dizer quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus? E também, a seguir, ele revela que isso não é fruto de um esforço intelectual para descobrir quem é Deus, quem é Jesus. Jesus claramente aqui atribui o conhecimento de Pedro à revelação divina, a uma obra divina em sua mente e em seu coração. Ok, amados? Porque é impossível chegar ao conhecimento da realidade acerca de Cristo pela profunda percepção intelectual. É impossível, amados, ou por qualquer outra intuição. É impossível chegar a esse conhecimento. Mateus 11, 27 diz assim, Jesus falando, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ele vai dizer depois o seguinte, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E, obviamente, a mesma verdade cabe para a primeira parte do que ele está dizendo aqui. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ou seja, só o Pai pode revelar o Filho. Por isso ele falou, ser bem-aventurado. E não foi você. Não foi a sua capacidade intelectual. Não foi a sua religiosidade. Mas foi o Pai. Porque só o Pai conhece o Filho. E só o Pai pode revelar a quem ele quiser. Então, queridos, voltando aqui para o texto, no primeiro encontro de João e André com Jesus Cristo, eles saem com esta convicção: achamos o Cristo. 41. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E, queridos, por favor, atenção aqui. Nós precisamos olhar para esse evento pensando teológica e existencialmente, tá, amado? Para nós vermos a beleza e a grandeza de tudo isso. Vamos lá, vamos olhar para esse evento pensando teológica e existencialmente. Quando nós olhamos para a vida e o mundo, tomamos consciência do que o pecado nos privou. Quando nós olhamos comprometidamente para a vida e para o mundo, nós tomamos consciência do que o pecado nos privou. Do que você está falando, José? Nos privou de quê? O pecado nos privou da harmonia universal da vida. A humanidade vive essa harmonia universal da vida. A harmonia com a qual a vida foi criada não vive. O pecado nos privou a humanidade da experiência de viver a vida a partir da sua fonte, o manancial de águas, de onde fluía o quê? A satisfação existencial, amado. E a satisfação não estava em Deus. A satisfação era o próprio Deus. Ok, amado? Depois da revelação, o salmista vai cantar, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ok, amados? E o pecado privou a humanidade exatamente disso. Mas por causa do pecado, nós fomos privados de experimentar a vida em toda a sua potencialidade e plenitude. Por mais que um ser humano possa dizer hoje, sem Cristo, eu sou muito feliz. Ainda assim, ele não está experimentando a vida em sua potencialidade e sua plenitude, porque o pecado privou o ser humano disso. Então, amado, quando nós nos damos conta disso, é natural que exclamemos, que pena! Que pena que o mundo não é mais o mesmo. Que pena que o pecado nos privou de tanta coisa. E nós podemos ter profunda certeza disso quando experimentamos as dores que são advindas
da queda do homem. Que pena que meu amado, que minha amada não está mais aqui comigo. Porque a vida perdeu a sua eternidade, o ser humano perdeu a sua eternidade por causa do pecado. Que pena! Mas não só isso, amados, outros desconfortos, dissabores, quando experimentamos e sabemos com convicção que tudo isso é por conta do pecado, da queda do homem, da alienação do mundo, nós podemos dizer, é o que se espera, amados. Que pena! É o que um pai pode dizer para um filho, a quem educa, a quem dá formação. E depois o garoto ou a garota vai por um caminho horroroso. Coisas que pais têm vivido, experimentado, alguns para o caminho do crime. E o que ele vai dizer, amados? Que pena! Não vai dizer isso, amados. Que pena! Eu te criei achando que você ia ganhar um outro caminho. Será que a gente tem condição, amados, de sondar o coração de pais que experimentam algumas coisas com seus filhos, amados? Porque às vezes o mais hediondo criminoso é olhado por nós como se eles não tivessem paz. Mas eles têm paz. E o que esses pais dizem? Que pena. Que pena. Não há de lamentar, amados? Claro que é de lamentar. Então, quando nós olhamos, nos conscientizamos do mundo e da vida, do que perdemos, a harmonia universal da vida, que não era para pais experimentarem certas coisas, não foi para isso que a humanidade foi criada, amados. Não era para nós experimentarmos a dor de sermos arrancados das pessoas a que amamos. Não era, amados. Deus criou todas as coisas perfeitas, Ele disse, tudo é muito bom. Como que um mundo onde nós passaríamos por lutos horríveis, decepções horrorosas, Deus poderia dizer, isso é muito bom. Quando? Foi o pecado que sequestrou essa harmonia universal e privou a humanidade de tudo isso. Mas, amados, quando o nosso rosto é virado para a direção de Cristo, exultantes, nós podemos proclamar, que glória! Que glória Ele veio recuperar! Que glória Ele alcançou! Ele trouxe de volta aquilo que o pecado tinha privado a minha vida, a minha existência. Que glória que o Senhor Jesus conquistou para nós. Aquilo que o pecado levou, aquilo que Satanás levou, aquilo do que fomos privados. Que glória! E a coisa mais gloriosa que Jesus veio recuperar, nós já experimentamos como as primícias, que é a comunhão com Deus vivo. Amém, amados? Foi a perda dessa comunhão que jogou o mundo na desgraça que a gente tem que assistir, às vezes, de camarote, ou escondidos, para não ver de perto. Não aguento ver mais isso, não me mostra essa notícia. Quando olhamos para Ele, nós dizemos, que glória, que Ele conquistou isso tudo. E o que isso tem a ver aqui com João 1, 35, 42, amados? É que o Salvador exaltado, Ele veio nos trazer de volta toda essa glória que havia sido perdida. Ok, amados? E Ele veio nos trazer isso no lugar e na condição onde nós estávamos. E aqui, queridos, todo conhecimento teórico vira realidade. Todo conhecimento pelas profecias vira realidade. Ali estava o Salvador entre as pessoas de um mundo quebrado. João, André, eis o Cordeiro de Deus, passando ali, olha. Andando nas ruas. Um homem, entre outros. Por quê, amados? Por que ele não fez isso à distância? Presta atenção, por favor. Isso tem a ver com sua vida e a minha, de segunda a segunda. Por que ele não realizou essa obra à distância? Porque ele veio salvar o que se havia perdido e na sua perdição. Ele não veio ensinar uma religião, ele veio salvar. Ok, amado? Não era um salvador teórico, mas um pastor que veio buscar as ovelhas desgarradas em desfiladeiros
que jogam na perdição eterna. José, onde está esse desfiladeiro que joga na perdição eterna? É este mundo aqui sem Deus, amados. Você tem essa convicção? Ou você espera demais desse mundo? Cuidado, você pode entrar num burnout ou em outra qualquer psicopatologia de tanta decepção. É nesse desfiladeiro que o bom pastor veio buscar as ovelhas perdidas. Nesse desfiladeiro que pode jogar na perdição eterna. Esse desfiladeiro é este mundo aqui. Por isso que ele estava ali, entre as pessoas. No cotidiano, no mundo. Por isso ele estava ali. Por isso ele veio ali. Para essas ovelhas perdidas, o pior ainda estava por vir. Mas ele chegou antes, amém, amados? A palavra de Deus diz assim: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Pode ser a mais santa das mães. Mas o nascimento natural, o nascimento na condição de pecadores. Para essas ovelhas foi que Jesus veio. Foi ele a quem João e André encontraram pela primeira vez naquele dia, amados. E falando um pouco mais de encarnação, olhando do lado de cá, é um simples homem, um rabi. Olhando aqui, é um livro, um simples livro, confeccionado como todos os outros livros. Olhando de lado daqui, nós encontramos o relato de homens, de seres humanos, mas foi revelado que ele é o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. E aqui eu queria dizer uma coisa para você aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Só é possível conhecer a glória de sua pessoa quando nós nos aproximamos dele e o recebemos numa comunhão de fé. Ok, amados? E foi o que aconteceu com aqueles homens. E isso continua acontecendo até hoje, amados. Só é possível conhecer a glória de Jesus Cristo quando nós nos aproximamos dele e nós o recebemos a partir de uma comunhão de fé. E o que se vê então? Já não é mais um simples homem. O que Jesus vai dizer, o que João vai dizer lá no começo do seu evangelho? Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, amados? Tantos anos de promessas de Deus através das profecias de homens ungidos, os profetas, que ele viria, o Messias, o Filho de Deus. Amém, amados? Tantos anos. E agora cumpriam-se aquelas promessas que tinham gerado tanta expectativa e esperança nos corações de homens e mulheres piedosos. Estava ali acontecendo, se realizando, mano. Eu quero chamar a atenção a uma coisa para nós aqui num aspecto. Nós hoje temos a esperança pela promessa de Deus que ele voltará em glória e majestade. Amém, amados? Nossa última música de hoje foi: não haverá tristeza ou dor, todo sofrimento acabará. Amém, amados? O mal não vai imperar mais, amados. Não é porque se levantou no meio das nações um governo ilibado e cheio de autoridade. Não, é porque o Rei da Glória vai reinar sobre todo o universo. Aqui eles estavam vivendo uma outra fase, tanta promessa de que o Cordeiro de Deus, que aplaca a ira de Deus, o seu supremo sacrifício, que apazigua o Senhor Deus e que nos reconcilia com Ele, estava chegando ali. Não era mais somente uma esperança, era uma realidade que estava acontecendo ali. Agora se cumpria tudo aquilo. E foi isso que João e seu amigo, seu companheiro de trabalho, pescador com ele, André, ouviram e viram.
Amados, eles estavam para conhecer e conheceram aquele que mudaria suas vidas para todo sempre. E aquele que tem mudado a vida de homens e mulheres no meio desse mundo para sempre. Amém, amados? E que mudou a minha vida e a sua vida para sempre. É somente, queridos, através do Cordeiro de Deus, que a nossa condição espiritual é mudada para toda a eternidade. Somente nele. Só ele tem essa autoridade e essa prerrogativa. Aquela descoberta era maravilhosa demais e precisava ser experimentada por outros. O texto diz assim, no verso 42, e André o levou Simão Pedro, né? Levou Simão, seu irmão, a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado de Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Um pensador francês que viveu no século XVII, Blaise Pascal, muito conhecido, era matemático, físico, inventor, filósofo e teólogo, e ele diz assim, Jesus Cristo é o centro de tudo e o alvo para o qual tudo tende. Pascal, ele tinha essa característica de colocar em frases curtas, lacônicas, verdades poderosas. Ele está dizendo aqui, Jesus Cristo, através da sua fé, ele está dizendo, Jesus Cristo é o centro de tudo e o alvo para o qual tudo tende. Será que as Escrituras Sagradas autorizam o que Pascal está dizendo aqui? Sim. Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha a centralidade de Cristo, amados. Ele é o Criador do universo. Todas as estrelas que a nossa ciência, nossa astronomia não se cansa de estudar, foram criadas por Ele. Olha a centralidade de Cristo, amados. Ele não criou apenas uma religião, Ele fez o universo, amados. Olha a centralidade dele, pelo qual também fez o universo. Ele continua, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ou seja, ele não só fez, não existe espaço aqui para deísmo, porque, amados, como se Deus criasse todas as coisas e deixasse seus mecanismos seguirem adiante. Há espaço para teísmo, soberania. Ele não só criou, mas sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra, da sua palavra. O que significa dizer que você está aí respirando e talvez dizendo assim, acaba logo, José. Quero almoçar, espero que não, estou brincando com vocês. Todos os pensamentos que transitam na sua mente. Cada fôlego que você toma, é Ele que sustenta. O mundo vai dizer assim, não, é demais, porque o mundo não conhece o Cristo que nós conhecemos, amém, amados? Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Então, olha aí a centralidade de Cristo. Pascal diz, Jesus Cristo é o centro de tudo e o alvo para o qual tudo tende. Efésios capítulo 1, verso 9, diz assim, Ele nos revelou, Deus, o Pai, o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Olha aí Pascal dizendo, de onde ele aprendeu isso? Cristo é o centro de todas as coisas, e para quem tudo tende, tudo se inclina. E aí, amados, para a gente concluir, primeiro eu quero trazer aqui perguntas de aplicação. Há quanto tempo nós temos ouvido que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cristo, o Filho de Deus? Há quanto tempo? Há quanto tempo nós ouvimos, não só de João, mas de Mateus, de Lucas, de Paulo,
Ok, amados? De Judas, de Tiago, e todos os escritores do Antigo Testamento. Há quanto tempo nós ouvimos que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cristo e o Filho de Deus? E aí, perguntas para aplicação apenas, amados. Qual tem sido o nosso verdadeiro interesse nele? O quanto a nossa prática, não a nossa fala, mas o quanto a nossa prática tem sido testemunha de que nós abandonamos tudo para seguir a Cristo Jesus. Ou a gente pode perguntar também o quanto ele nos atrai. E quando seguimos, o que nós temos buscado dele? O que realmente esperamos dele? Se ele virasse hoje para nós, perguntar o que você busca? O que nós temos a responder? Perguntas para aplicação. Outra coisa, queridos, nós temos convicção suficiente para dizer: nós achamos o Cristo, o Filho de Deus. A minha vida nesse universo está resolvida, ainda que eu tombe, ainda que eu pereça, ainda que eu enfrente um leito derradeiro de morte insuportável, a minha vida em Cristo está resolvida por toda a eternidade. Você tem essa convicção? De tanto que você tem escutado, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que resolve a nossa questão, pendência com Deus. Se nós estamos em Cristo, nós não temos mais pendências com Deus, amado. Você tem essa convicção? James Orr, um grande teólogo, ele diz assim: o ponto central da visão cristã de Deus e do mundo é o reconhecimento de Jesus Cristo como pessoa verdadeiramente divina, o Filho de Deus encarnado. Esse é o seu Cristo. E, queridos, concluindo, a mensagem que eu imagino o Senhor ter para nós hoje, com este sermão, é a seguinte, amados. Aqui daquilo que lemos de João, aqui, de como começa essa história. A mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã é o seguinte. Porque pode ser que durante essa fala aqui, você tenha se perguntado muita coisa. Você tenha olhado na sua vida e tenha encontrado pontos dos quais você se orgulha e agradece a Deus, mas você também pode ter encontrado lacunas que não eram para ser mais. A essa altura, de tanto que você tem escutado que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que resolve a nossa questão espiritual, existencial para toda a eternidade. Então pode ser que na análise aí, enquanto você escuta, você pode ter dito muitas vezes: obrigado, Senhor, pela minha fé. Mas pode ser que você também tenha identificado algumas lacunas que não se justificam mais à altura do percurso em que você está escutando reiteradas vezes. Se você abre de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar que o Messias é o único que resolve a nossa vida, e é o único que nos conecta, é o Cristo que nos conecta de novo com a vida que o pecado nos levou. Não é com uma religião somente, amado. É com a vida que o pecado nos levou. E a mensagem que imagino o Senhor ter para nós aqui, com este sermão dessa manhã, preste atenção, por favor, que foi a continuação da comunhão com Jesus que levou João a conhecer a glória da sua pessoa. O que eu estou dizendo, amado? Que isso não teria acontecido se a história ficasse apenas naquele primeiro encontro. Houve uma continuação dessa maravilhosa comunhão. E aí está o problema de alguns cristãos, amados, que não conseguem ver toda a glória de Cristo, que não conseguem tomar decisões por Cristo,
que não conseguem se envolver com Ele de corpo e alma, porque houve uma interrupção, uma descontinuação, ou uma descontinuidade, se você prefere, dessa comunhão. Teve o primeiro encontro, sim, verdadeiro. Mas se ele não continuasse se relacionando com o Cordeiro de Deus, ele não chegaria ao final e escreveria um evangelho tão glorioso. É o Evangelho de João. E aí eu trago, queridos, e as dúvidas que um cristão pode carregar em relação a Jesus, em relação à palavra de Jesus, a palavra de Deus, pode ser fruto, queridos, de uma relação não continuada com Jesus. Eu sei que tem cristãos verdadeiros, mas que têm questões, pendências com Cristo e com sua palavra. Eu posso entender, amados, que muitas vezes isso é fruto da falta de uma continuação da relação com Jesus. E eu trago um exemplo aqui da Bíblia, queridos, que é de arrepiar, tá? É de arrepiar. O exemplo da dúvida de João Batista. Você nunca parou para imaginar isso e se perguntou, como assim? Ele fala com toda a convicção, ele diz, aquele que me mandou batizar com água, ele me disse, aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descendo, esse é o que batiza com o Espírito Santo, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus. Então ele tinha convicção suficiente para instruir outros. Estou acabando, tá, amado? Ele tinha instrução e capacidade, crença e fé e convicção para instruir a outros. Quem tira o lugar de João Batista da Escritura Sagrada, da história da revelação e da salvação, amados? Jesus falou que não tinha igual a ele, dos nascidos de mulher. Mas esse homem chega ao momento da sua história, da sua vida, que ele tem uma dúvida e manda pergunta para ele, se é ele mesmo Cristo ou esperamos um outro. Amado, João Batista, queridos. Por quê, amados? Para mim, só uma coisa justifica. João Batista, logo, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Ele foi impedido de continuar tendo um relacionamento com Jesus Cristo. O que não aconteceu com João, com André e os outros apóstolos. E essa convicção foi crescendo, e ele escreve o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo, Deus, acerca desse homem. Por que João Batista teve dúvida e não continuou com a convicção que ele teve, a ponto de instruir João, o apóstolo futuro, e André? Porque ele foi privado da comunhão contínua com Jesus. Olha o preço, amados. Isso me arrepia. Isso me arrepia. Você pode trazer um encontro com Deus, uma história de um encontro com Deus maravilhosa. Mas à luz disso tudo, amados, a pergunta é, você continua se encontrando com Ele? Você pode ter saído daquele primeiro encontro maravilhado. Olha, mas você continuou se encontrando com Ele? Ou você continua se encontrando com Ele? Onde nós podemos ter essa experiência de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo ainda hoje? E aí eu termino lendo nas palavras do Senhor Jesus, João 14, 18, 20. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Isso se realiza através do Espírito Santo de Deus, amado. Mas aqui, eu já estou no final desse sermão,
E é assunto para mais uns 4 sermões, só essa questão do Espírito Santo de Deus. E através do qual nós temos experiência perfeita, completa e plena com Jesus Cristo. Mas o que eu quero resgatar aqui é a certeza que nós temos que hoje nós podemos admirar esse encontro de André e João, o apóstolo, com Jesus Cristo. Podemos admirar, mas não precisamos invejar, amado. Porque nós podemos viver nessa vida da correria do dia a dia em comunhão com Ele. Amém, amados? Você pode encontrá-lo no seu quarto, na sua caminhada pela manhã, enquanto dirige o seu carro ou está indo de ônibus pela Ponte Rio-Niterói. Enquanto você está no mercado, Ele está acessível a você. O problema é que falar nisso, falar dessa forma, corremos o risco de banalizar. Mas para que isso seja uma realidade, Ele verteu o seu sangue sobre a cruz do Calvário. Amém, amado? Nós temos isso seguro. Ninguém pode dizer, se ouvir a observação, você não me buscou, você buscou pouco. Eu não te encontrei, Senhor. Quando Maria Madalena se reencontra com Cristo ressuscitado, ela se agarra aos pés dele, porque tinha sido muito pesado perdê-lo para a morte, e ele estava ali de novo, e ele diz para ela: Maria, não me detenha, porque eu não voltei para o meu Pai, vosso Pai. O que ele estava tentando ensinar, amados, que quando ele fosse, ele voltaria e estaria de uma forma que ninguém poderia privar nenhum discípulo dele da sua presença, nenhum. Porque ele encarnado, ele poderia ser preso de novo, como foi preso, morto. Agora, na sua exaltação gloriosa, Ele estaria conosco através do Espírito Santo. Ele está conosco através do Espírito Santo. E absolutamente nada pode nos privar dessa comunhão, amado. Aqui começa essa bela história, que é a nossa história. Amém, amados? Vamos ficar de pé.